Isto abre-nos a porta a pensar que se haverá ainda mais nomes envolvidos nestes ficheiros Epstein a envolver a família real britânica, Catarina? Claro, não só a família real britânica, mas tantos outros nomes. Nós, como sabemos, foi uma luta termos acesso a mais informações relativamente aos ficheiros Epstein. Foram partilhados mais de 3 milhões de e-mails. Desses 3 milhões, milhares de referências a Donald Trump, isto no caso norte-americano, e tantas outras a outros líderes financeiros, líderes políticos, pessoas muitíssimo influentes, uma verdadeira elite mundial, mas esta é apenas a ponta do iceberg relativamente a estes ficheiros que, como sabemos, e ainda está a ser investigado, há muitos ficheiros que foram guardados, que não foram partilhados e, portanto, também nesses poderão surgir nomes que nos surpreenderão. E há o nome da Sarah Ferguson, que também está, também, até inclusivamente sugerindo as filhas para fazerem parte deste círculo. É absolutamente inacreditável. Sim, e a leviandade com que estes e-mails eram trocados e as coisas que eram ditas, nomeadamente inacreditável. O comentário do príncipe André, falando precisamente sobre a generosidade de Epstein em partilhar e em fazer parte deste... Tinha todo o interesse. Exatamente, e portanto acho que ainda há muito para revelarmos, mas como eu dizia, acho que será um processo gradual e um processo gerido com pinças, porque estamos a falar dos mais poderosos e, portanto, acaba por haver aqui uma certa proteção e um escudo. No Reino Unido, aparentemente, não está a haver eu acho que com esta detenção, ou não retiramos essa A detenção conclusão. É para evitar um dano maior à Casa Real e para mostrar que, no fundo, este tipo de comportamentos são consequentes. Agora... Mas podemos ver mais exemplos de ações como esta, de detenções como esta, noutros países? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que sobretudo no contexto europeu, esse será, creio, a consequência mais óbvia, pelo menos para mostrar que, como o professor dizia, este tipo de comportamentos não podem ser inconsequentes e não podem ser passados de forma leve e sem sanções. Antigo Príncipe André, a primeira detenção do Príncipe André, que enfrentou várias alegações relacionadas com os seus contactos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. O antigo príncipe, há que dizer, nega e sempre negou de forma consistente qualquer irregularidade. Temos agora também a oportunidade de juntar a nós neste painel Luísa Jeremias, diretora da TV Guia. Muito bem-vinda, Luísa. Quem é que é este Príncipe André? Quem é este Príncipe André? Em primeira instância era um príncipe, não é? Neste momento continua a ter uma relação de sangue com a Casa Real, mas perdeu todos os títulos, para já. Hoje vem a notícia da detenção. Qual era o papel dele no meio de todo este esquema em pirâmide que envolvia menores, que envolvia festas? Isto é complicado nós estarmos aqui a tirar a parte do todo, porque isto faz parte de um todo organizado que envolve, em primeiro lugar, poder, as grandes elites mundiais, e quem precisava quem era envolvido no meio disto. No fundo, estamos a falar de adolescentes, a partir dos 14 anos, mais ou menos, e para a frente, que hoje são mulheres, e que foram as principais denunciantes deste caso quando isto começou a vir à tona. E foi assim que se tornou conhecido. O Príncipe André é bom que se recorde que ele chegou a dar uma entrevista em que negou tudo. Ou seja, perante provas, perante fotografias, perante vídeos, perante depoimentos aterrorizantes, ele negou tudo. Ele fazia parte deste nicho que participava em reuniões em sítios mais ou menos privados com o Jeffrey Epstein, que no fundo era um facilitador, era alguém cuja fortuna ainda está para se perceber exatamente de onde é que veio, mas era uma larga fortuna, era algo
dizia-se, e isso também ainda está por apurar, porque há aqui muitas pontas soltas neste novelo, não é? E no fundo aquilo que se anda a tentar fazer, ele que já morreu, não é? É juntá-las e tentar construir aqui o puzzle, não é? Isso deverá também estar a polícia a fazer neste momento com as buscas claro, para claro. escolha de algo mais sustentável para a acusação, uma eventual acusação. André era o elo mais fraco nisto tudo. Embora, apesar das suas ligações à Casa Real, ele era o elo mais fraco porque havia provas em relação a ele e que envolviam não só ele, como recentemente, como estávamos aqui a dizer, também veio a ligação com Sarah Ferguson, que foi a mulher dele, que terá inclusivamente podido envolver, como dizia o professor, as duas filhas do casal, embora isso não esteja provado. Portanto, e atenção que quando se fala aqui dos fecheiros é bom que se recorde que há muitos nomes ligados aos fecheiros, mas que são falados. Vai ser preciso, a certa altura de tudo isto, fazer a separação do trigo e do joio. Uma coisa é quem estava envolvido e quem era mencionado só porque sim. Ou só porque fazia parte também do milite, era preciso falar com ele, se calhar era uma figura interessante para vir às festas, portanto vai haver aqui um momento da separação das águas. Mas isto ainda é tudo muito recente. Eu acho que, sem pôr em causa a independência do Poder Judicial na Inglaterra, caramba, mas acho que, previamente a esta detenção, o rei Carlos III foi informado, de certeza, pela polícia e pelos tribunais. De certeza absoluta. Porquê é que acha isso? Não é pedir autorização, mas é informar. Mas é uma questão de por uma questão do protocolo ou do peso que tem a família real no e país? ele não se opôs, de certeza, nem se podia opor, claramente. Aliás, foi ele que retirou os títulos ao irmão. Exatamente, Portanto, muito bem. Exatamente, sim. A partir daí, ele próprio estava ciente do que podia vir por aí. Porque também quis, Luísa, de alguma forma, salvar a imagem da Claro, família real. até porque isto é um escândalo de uma gravidade muito grande, porque quer dizer, estamos aqui a falar de pedofilia, estamos aqui a falar de homicídio, estamos aqui a falar de uma rede criminosa, não é? Na alta roda. Portanto, isto tem todas as condições para atingir de forma violenta a família real britânica. Os crimes que podem estar aqui em causa, de facto, serão vários. Há aqui a informação de que o Príncipe André terá dado informações confidenciais ao criminoso sexual norte-americano, Jeffrey Epstein, documentos que indicam que o antigo príncipe pode ter transmitido relatórios comerciais potencialmente confidenciais na época em que era representante especial do Reino Unido para o comércio internacional. Isto só por si, isto já paralelamente chega, não é? à questão da pedofilia, mas isto só por si já seria muito grave. Já. Mas, de qualquer maneira, os crimes, isso somado aos crimes de pedofilia, pronto, não há dúvida nenhuma que o homem vai mesmo ser detido e por algum tempo. E só lhe fará bem para ver se ele tem consciência daquilo que fez. Estas pessoas pensam que estão acima de tudo. Não podem estar acima de tudo, acima da lei. E o Príncipe André, com esta detenção, acho que fica muito bem e o sistema judicial e policial britânico só fica prestigiado por esta detenção. Ninguém está acima da lei, nem um príncipe, nem mesmo um rei. Também lhe parece que ações como esta podem vir a ser replicadas por outros países, nomeadamente europeus, tendo em conta que nestes ficheiros, enfim, estão inúmeros nomes e larga maioria nomes associados ao poder. Ao poder, e caramba, e era isso que era a base desta rede criminosa, era a questão do poder, troca de informações, favores, dás-me esta informação e fazes parte da rede, etc. Isto é realmente uma rede criminosa com diversos níveis de crime, desde, não digo, a partilha de informações confidenciais já é absolutamente inaceitável. No caso daquele embaixador britânico e o Príncipe André também, não eram informações políticas, creio eu, mas mais comerciais. Inaceitável também. De maneira que, olha, isto é altamente saudável para a coroa britânica, para o Reino Unido e também... Demonstrando que as instituições funcionam de forma independente e assim democraticamente. Mesmo. Catarina Caria, podemos esperar outro tipo de reações também de outros países, de outros líderes a esta detenção?
É sempre com alguma diplomacia que se gera esta ingerência nos casos de política doméstica. Agora, fica claro de que, de facto, no Reino Unido há vergonha por esta ligação a Epstein. Eu recordo que depois da perda dos títulos de Príncipe André em outubro, no seguimento da possível ligação aos ficheiros de Epstein, foi também Keir Starmer que pediu que fosse investigado a fundo esta ligação do Príncipe André a Jeffrey Epstein. Relembro que havia a suspeita de que Jeffrey Epstein teria sido convidado para ir almoçar ao Palácio de Buckingham, mas acabou por não ser depois verificada essa informação. Agora, uma coisa é certa, e eu creio que o caso britânico claramente denuncia aqui um bom exemplo daquilo que tem de ser feito caso estas ligações se comecem a comprovar noutros países. É que têm de ser consequentes. Estes nomes têm que ser expostos, têm que ser partilhados. A imagem que nós vemos, aliás, agora, foi a imagem que há semanas levantou uma onda de indignação brutal e que, se passasse sem qualquer consequência e sem apontar o dedo portanto, sem um julgamento correto desta situação, estaríamos então a dizer que, de facto, há uma impunidade que se sobrepõe à lei, que se sobrepõe àquilo que é moral e àquilo que é imoral. E, portanto, no caso britânico, Keir Starmer... Ainda falta todo um processo, porque ainda falta uma detenção não é ainda um julgamento fechado. Mas Keir Starmer diz, ninguém está acima da lei. Não é apenas uma acusação, portanto já exatamente. E Keir Starmer diz, ninguém está acima da lei. E no momento em que as palavras vão perdendo importância, é ainda preciso saber usá-las e saber usá-las firmemente. E eu creio que o primeiro-ministro britânico hoje mostrou essa assertividade e não querendo abafar qualquer alegação, qualquer ligação a Epstein, porque este é verdadeiramente o caso que nos irá acompanhar nos próximos anos, à medida que os nomes vão sendo portanto, partilhados. E eu acho que até por descobrir é essa suspeita. Será mais por descobrir, e eu até faço aqui outra analogia, que eu acho que isto joga a favor de Donald Trump, porque se até agora estavam os olhos colocados em Donald Trump e as suas ligações a Epstein, isto permite de alguma maneira manobrear aqui a opinião pública e mostrar que outros nomes, esses sim, podem estar desvirtuados. E Donald Trump, apesar de ter ligações a Epstein, ainda não há nenhuma ligação concreta a crimes, e era isso que também se falava aqui há pouco. Uma coisa são as menções, outra coisa é a verdadeira ligação criminosa a Jeffrey Epstein. E aqui deve ter, para as autoridades, deve ter ficado mais evidente. Vou recordar as informações que são para já as divulgadas pelas autoridades e pelos órgãos de comunicação social britânicos. O ex-príncipe André foi detido esta manhã por suspeita de má conduta em cargo público. A BBC avançou a informação e há também um comunicado da polícia. 6 carros da polícia descaracterizados entraram de manhã em Wood Farm, onde o irmão do rei Carlos de Inglaterra reside há cerca de 3 semanas, e 6 agentes à paisana terão então procedido à detenção numa imagem fotográfica que também temos estado a acompanhar. André, antigo príncipe, está então a ser investigado, ao que tudo indica, pelas relações que tinha com Jeffrey Epstein, o pedófilo norte-americano que acabou por morrer na prisão em 2019. A justiça norte-americana tem vindo a revelar milhões de ficheiros relacionados com o caso, com o nome do filho de Isabel II a surgir em muitos deles. Faltar-nos-á ainda perceber, José Manuel Enes, em concreto, qual terá sido o papel do príncipe André também, ainda de forma mais concreta, nesta relação com Epstein? Aquela fotografia é altamente comprometedora. Ele está por cima de uma jovem, a menos que esteja a jogar o judo, não faço ideia, mas não creio que, neste contexto, é claramente um indício forte de pedofilia, essa relação sexual com menores. E, portanto, acho que ele tem muita dificuldade em negar tudo o que acontece. Depois, a troca de informações, pior ainda,
mais esta situação criminosa. Mas, para mim, aquilo que me choca mais é a pedofilia, claramente. Acompanha esta perspectiva de Catarina Caria, quando ela dizia que Donald Trump deve estar um pouco a agradecer esta detenção, porque, no fundo, a nuvem e o foco que pairava sobre ele acaba por se esvanecer um pouco. Dá um jeitão para o Donald Trump. Embora eu não tenha muita imagem positiva do Donald Trump, e particularmente neste período ele era mais jovem, e aquela relação com o Epstein pode ser que tenha tido outra dimensão. Mas isso é evidente que é preciso provar. Mas há suspeitas, de facto, que o Donald Trump era um sátiro. E aquelas ligações a prostitutas, que isso foi provado em tribunal, ele teve que indemnizar uma prostituta, etc. Enfim, na verdade, o Donald Trump não é um padrão moral. Não é, de modo algum. Nem internamente, nem a nível de política internacional. Vamos ver, olha, eu lamento muito, mas é saudável para a coroa britânica, para o Reino Unido, isto tenha atingido esta dimensão, a detenção de um ex-príncipe, de uma alta figura da família real. Também suspeita que, de facto, mais pessoas, mais nomes de líderes fortes do mundo, de pessoas com peso, possam, de facto, ainda vir a ser divulgados nesses ficheiros. Ou seja, facto, que está ainda muito por descobrir. Ainda está. Mas há, sobretudo, aquela suspeição de que a quantidade de e-mails em que tem uma censura a negro por cima de determinadas passagens, isso é revelador de que há alguma coisa, mesmo no contexto dos Estados Unidos, que não quer ser revelada. E isso é realmente negativo, não é? Porque a transparência é fundamental no caso destes, não é? É evidente, se uma pessoa é mencionada e não tem nada a ver com a rede de pedofilia, nem desta rede de interesses mútuos, muito bem. Mas vamos ver, eu creio que pode ser que isto ainda vá à posição no adro. Eu recordo aqui a nota da polícia que está com esta investigação, a Catarina Caria, que dizia que, compreendendo o grande interesse público que suscita todo este processo, que acabava por pedir alguma contenção por parte da comunicação social, dizendo que irá prestar informações adequadas no momento oportuno e não revelando o nome da pessoa detida. Isto explica-se por ser quem é? Explica-se por ser quem é, explica-se pela sensibilidade desta situação e pela necessidade de, no fundo, agora julgarmos corretamente esta detenção, mas também porque, dada a extensão desta rede de pessoas ligadas aos ficheiros Epstein, que, como eu digo, vai desde a Escandinávia à América, passando pelo Reino Unido, há também muita teoria da conspiração a ser alimentada e, portanto, há que também julgar com a verdade dos factos nesta instância e com a cautela necessária para que não sejam alimentadas falsas narrativas, porque também não é isso que se quer e porque isso também tira, obviamente, alguma credibilidade, seriedade e importância aos crimes perpetrados por via desta ligação a Epstein. E, portanto, é nesse sentido, eu creio que é, aliás, um procedimento absolutamente normal da polícia julgar ou fazer valer algum secretismo à volta destas acusações e desta investigação, pelo bem da justiça e dessa divisão de poderes tão bem evidenciada no caso britânico, um bocadinho menos no caso americano, mas que é de facto importante para que não haja ingerência pública e para que a verdade dos factos não seja deturpada por estas conspirações e por estas acusações que são fáceis de fazer assim que a notícia cai, que aliás já começam a ser feitas. De facto, uma questão fundamental é essa independência do sistema judicial e, naturalmente, da polícia que está sobre, digamos, a orientação do Ministério Público e dos tribunais. Portanto, eu acho que isto é extremamente positivo, por mais desagradável que seja. É evidente que devemos ter toda a compaixão pelo Príncipe André, ou ex-Príncipe André, mas a verdade é que ele prevaricou. E ali a jogar judo naquela fotografia,
francamente, é uma vergonha. Uma vergonha para ele e para a família real britânica. Por isso é que o rei Carlos III Haverá é aqui capaz de ter ficado aliviado. familiares, mas que também já estava feito com a divulgação destas imagens que vemos. Exatamente. É isso. Eu acho que acaba por ser... Repare, estava ali outra fotografia. Claro que depois temos outras personalidades, como o Bill Clinton, etc. Bill Clinton, que é um sátiro, já com outras histórias no seu historial, no seu percurso humano, mas acho que Hillary Clinton fez bem. Vamos divulgar tudo aquilo que tenha que ser investigado, porque isto é inaceitável. E o rei Carlos III é capaz de ter ficado aliviado. É uma vergonha, mas é um alívio ao mesmo tempo.